Graça e a paz, amém? Queria convidar os pais com as crianças para virem aqui à frente. Vamos orar pelas crianças que vão para o culto infantil. Eu quero convidar também já a nossa irmã, a missionária Regivane, que possa já estar vindo também. Ela estará mais uma vez ministrando a palavra, né? A missionária Regivane, ela é da 2ª Igreja Batista em Salgueiro, igreja do pastor Ailton, né, que esteve conosco no mês de maio, na Conferência da Família, e ela está desde ontem, né, ontem à noite e hoje pela manhã, e agora à noite também, ministrando a palavra conosco. Estará mais uma vez também ministrando aqui a palavra do Senhor. Pode vir. A gente já ora pelas crianças e ora também por ela, né, que vai estar pregando a palavra. Vamos orar, coloque as mãos aí sobre a cabeça de seus filhos. Eu vou pedir que todos fiquem de pé, né? Estejamos estendendo as mãos aqui também, orando pela irmã Regivane. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por cada criança, por cada pai, cada mãe, cada familiar que está aqui, Senhor, nesse momento, diante da Tua presença. Pedimos que o Senhor continue a derramar as Tuas bênçãos, ó Deus, na vida dessas famílias, dessas crianças, que elas a cada dia cresçam na Tua graça, no Teu conhecimento, que a cada dia cresça no coração delas o desejo de conhecer mais o Senhor, de andar com o Senhor em suas vidas. Abençoa o culto infantil, as irmãs e irmãos que estarão ministrando a palavra agora também para as crianças, que o Teu Espírito Santo conduza tudo. E abençoa também a nossa irmã, a missionária Regivane, que estará trazendo aqui a palavra. Mais uma vez, ó Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja, Pai, usando a Tua filha, a Tua serva, para trazer uma palavra do Senhor para os nossos corações. Que o Teu nome, Pai, seja glorificado e que sejamos aqui edificados, ó Deus, para o louvor, para a glória do Teu santo nome. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. As crianças podem ir para o culto infantil. Amém, pastor. Muito obrigada. Abençoe. Graça e paz, queridos. Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Que alegria compartilharmos esse tempo tão precioso no Senhor. E desde já eu agradeço a toda a igreja pelo acolhimento, pela recepção, que só Deus pode recompensá-los. Nesse momento, ainda falando desde ontem sobre intimidade com Deus, sobre vida com Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia gentilmente em Gênesis capítulo 5. Nós leremos 2 versículos, o 23 e o 24. Gênesis capítulo 5, 23 e o versículo 24. Primeiro livro da Bíblia. Amém? A minha versão é a NVT. Ela fala o seguinte, a palavra do Senhor a nós. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. A Almeida atualizada diz assim: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. A King James atualizada também diz assim: Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Ora uma vez mais comigo ao Senhor. Pai, nós te bendizemos por essa santa palavra. Te bendizemos e louvamos o teu nome pela vida de Enoque. Ensina-nos, Senhor, a preciosidade do que havia no coração daquele homem, para ser levado por ti mesmo à tua presença. Ensina-nos, porque queremos viver tal qual ele viveu diante de ti mesmo. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Queridos, pense em alguém que o inspira. Mentalize alguém que para você é uma referência de ser humano, é uma referência de pessoa, ou seja, é uma inspiração. De repente pode ser um pai, uma mãe, um amigo, um irmão da igreja, um pastor, um líder. De repente pode ser alguém longe, alguém que não o conhece pessoalmente, mas essa pessoa, por algumas razões, ela traz um senso de programação ao seu coração que parte para a inspiração. E eu e você, nós temos pessoas que nos inspiram, pessoas para as quais olhamos e dizemos: uau! Como isso é possível? Como alguém pode viver nesse nível? Como eu gostaria de viver isso?
E isso não tem a ver com os nossos sentimentos ruins, pelo contrário, tem a ver com a nossa capacidade de pensar e querer além do que nós somos. O próprio Paulo falou isso em sua palavra. Ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo Jesus. Qual é o ponto? O ponto é olharmos para pessoas que estão olhando para Cristo. O ponto é olharmos, admirarmos, nos inspirarmos em pessoas que estão bem perto do nosso Senhor Jesus. E essas pessoas, elas estão em um lugar seguro, elas estão em um ponto seguro e, portanto, elas estão em um lugar que eu e você também fomos chamados a chegarmos. E se há uma pessoa em toda a Bíblia que eu compartilho com os irmãos, que faz arder o meu coração enquanto serva do Senhor, enquanto discípula de Cristo, essa pessoa se chama Enoque. Eu tenho um carinho muito particular pela pessoa de Enoque. E eu já disse ao nosso Deus que no dia em que eu morrer, o meu desejo é que eu tenha vivido uma vida tal, que na minha lápide tenha escrito o que a Bíblia fala a respeito de Enoque: andou com Deus. Esse é um desejo muito particular e que eu confesso aos irmãos da minha admiração e de como esse homem me inspira a tal ponto para que eu assim também viva. E quem foi Enoque? Enoque, ele é o 7º depois de Adão. Ele é comparado à sua época como alguém que não viveu muito. Por mais que você pense que ele viveu muito, ao pensar em 365 anos, comparado ao seu filho Matusalém, por exemplo, ele não viveu muito. Matusalém viveu 969 anos. Dos que vieram antes em sua genealogia, nós não sabemos, não é registrado sobre a relação que essas pessoas que antecederam Enoque tiveram com Deus. Mas, na relação de Enoque, há um ponto especial, há um destaque que eu e você podemos aprender muito. E nessa genealogia de Adão, ele é o único que não conheceu a morte. Ele é o único que não passou pela morte física, nem pela morte espiritual, porque ele foi transladado, ele foi levado por Deus. A Bíblia não traz referências, detalhes, como foi esse arrebatamento do Senhor, em quais condições isso aconteceu. A outra referência que é feita a Enoque vai ser apenas no Novo Testamento, no livro de Judas, no capítulo único, versículo 14, que fala que Enoque, ele profetizava. Enoque apresentou profecias contra os falsos mestres. Ou seja, a história de Enoque, biblicamente, em registro, é uma história bem curta. Nós não temos muitos detalhes. Mas ela é altamente significativa, porque mostra a intensidade. Ela mostra a profundidade de alguém que andou com Deus. De alguém que pode nos inspirar a andarmos com Deus. De alguém que pode mover o nosso coração a não pensarmos em quantidade de anos. A não pensarmos em quanto tempo queremos passar aqui na terra, mas como nós queremos passar aqui na terra. Como nós queremos dar qualidade aos nossos anos. E assim a história de Enoque é uma história de intimidade com Deus. Ou seja, tudo que nós estamos buscando aprender e viver nesses dias juntos. Não temos detalhes de como foi a prática dessa relação de Enoque com Deus e por que a Bíblia trouxe essa referência tão particular, tão pontual a respeito da vida de Enoque. Mas, considerando o resultado que ele teve, nós podemos entender que há alguns passos, algumas características aconteceram nessa relação para que ele chegasse a esse resultado extraordinário de ser levado por Deus sem conhecer a morte. E o que essa vida, o que a referência à vida de Enoque me ensina, e eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, eu e você aprendemos com a vida de Enoque, alguém que andou com Deus e foi levado por Deus, que precisamos nos aproximar de Deus. Alguém já disse que uma longa jornada, ela começa com o primeiro passo. E eu falo que qualquer jornada, qualquer ponto que você vá, ela começa com o primeiro passo. Então, para eu estar aqui hoje compartilhando esse tempo precioso do nosso Deus com os irmãos, eu tive que sair de Salgueiro, mas antes de andar 100 quilômetros, eu tive que dar um passo em minha calçada, eu tive que sair de casa. Assim começou a minha jornada, assim começou com o desejo de me aproximar dos irmãos através de um primeiro passo. Enoque viveu
365 anos, mas houve um instante em sua existência que o levou a entender quem era Deus e o quanto ele precisava de Deus. Então começou um processo de aproximação. Como eu falei, a Bíblia não dá detalhes sobre como foi esse início, mas independente de como foi o início, nós sabemos pelo resultado que houve sim um começo que foi extraordinário. Por quê? Porque partiu de uma decisão de se aproximar de Deus. Independente daqueles que vieram antes dele, independente até do seu ascendente Adão, que pecou contra o Senhor, recebendo um belo lugar para viver, recebendo um paraíso para compartilhar da presença de Deus, e mesmo assim resolveu provar do fruto amargo do pecado, Enoque não escolheu esse caminho. A referência que nós temos a Enoque é completamente diferente. É alguém que escolheu se aproximar intencionalmente do Senhor. E eu não ando com quem eu não me aproximo. Eu não ando de quem eu não me aproximo. Então, para eu começar uma caminhada com Deus, para você começar uma caminhada com Deus, há de haver esse lugar inicial de aproximação, que acontece no momento exato onde você dispõe o seu coração a conhecê-lo mais profundamente. E nós cantamos aqui em algumas canções, queremos conhecer a Deus, queremos conhecer Jesus, queremos avançar nesse conhecimento, mas esse conhecimento passa pela certeza de que você precisa se aproximar de Deus, de que você precisa entender o chamado de Deus para conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. É ter o coração disposto a de fato conhecer o Senhor, não apenas por 2 minutos em uma canção, mas se aproximar do Senhor a ponto de chegar na quantidade de anos que Ele tem para você, ainda disposto, com o mesmo sentimento, com a mesma alegria, com a mesma disposição do primeiro passo. Então eu só completei essa jornada de 100 quilômetros com os irmãos, porque eu iniciei com o primeiro passo. Porque eu iniciei uma caminhada até estar com vocês, até estarmos juntos. E isso é uma decisão que nós precisamos tomar todos os dias. Isso é uma decisão que nós precisamos pensar todos os dias. É o momento em que vencemos o nosso eu, em que buscamos o Senhor, não apenas por aquilo que podemos encontrar nele, mas especialmente por quem Ele é. Hoje em dia nós vemos que há uma grande confusão quando nós nos aproximamos do Senhor. E se você tem algum amigo, um amigo que de repente liga para você apenas na hora da necessidade, eu penso que você já passou em seu coração, quando pega o telefone e vê o nome, meu Deus, eu já sei que vai pedir algo. Mas muitas vezes a nossa relação com Deus é exatamente assim. Quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, podemos imaginar Deus pensando, já vem um pedido pessoal. Já vem um pedido particular. E o que é que há de errado nisso? Nada, porque a Bíblia diz, peçam, busquem, vão, batam. A Bíblia nos manda esse comando. Mas, antes de buscar as mãos de Deus, eu preciso buscar o coração de Deus. Eu preciso me aproximar de Deus por quem Ele é, entendendo quem Ele é. Nós falamos um pouco ontem sobre 2 atributos especiais de Deus, amor e fidelidade, mas Ele tem incontáveis atributos. Portanto, é um lugar que eu preciso decidir não buscá-lo pelas bênçãos, não buscá-lo por aquilo que Ele pode me ofertar, por aquilo que Ele pode fazer na minha vida, porque eu sei, você sabe, nós sabemos que Ele pode fazer tudo, o extraordinário, o impossível, mas nós buscamos Deus pela essência de quem Deus é. Nos aproximamos de Deus pela particularidade do seu ser, pelo seu caráter, pela sua presença, por sua essência. O nosso desejo, a nossa fome, a nossa sede, o nosso arder, o nosso palpitar, o nosso pensar, o nosso refletir, tem que ser pela essência de Deus, amados. Não podemos perder isso como igreja, em tempo algum. O nosso coração precisa arder pela aproximação do nosso Deus. O nosso coração precisa arder ao ouvirmos o chamado de Deus, porque a Bíblia diz em Tiago 4, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Mas aproximem-se de Deus. E aí você pensa, mas não é Deus que tem que se aproximar de mim? Sim, Ele já o fez. Sim, Ele já se aproximou. Quando Ele desceu para morrer em uma cruz, Ele estava dizendo, eu estou disposto a me aproximar de vocês a tal ponto de buscar a cruz em favor de vocês.
Então Ele já fez o caminho inverso, agora é a nossa vez de fazer o caminho até Ele, mostrando que demonstrando que entendemos o caminho dEle, portanto agora é o nosso caminho de aproximação. Ele já fez o caminho até a cruz, agora é o nosso caminho até a cruz, e isso significa a morte do nosso eu. Por que a aproximação é tão difícil? Porque exatamente nos mata, exatamente nos coloca aos pés da cruz. E aos pés da cruz é lugar de choro. Aos pés da cruz é lugar de lamento. Porque é o lugar onde eu sou coberta pela sombra da cruz de Cristo. E é o lugar onde eu não me vejo mais, mas eu vejo simplesmente a presença do Senhor. E essa presença, ela precisa arder aqui. Porque eu preciso entender tudo isso que nós estamos cantando, falando desde o início do culto a Deus. De como Ele é importante, de como Ele fez algo que ninguém mais fará por nós. Então isso precisa acender em mim o desejo de uma aproximação, porque Ele já veio, Ele já concretizou o que precisava ser concretizado, Ele já consumou o que precisava ser consumado. Então cabe agora a mim e a você uma aproximação, uma intenção, um desejo de atender o chamado do Senhor, porque será sempre um chamado para Ele, será sempre um chamado para Ele. A palavra do Senhor é: venham a mim, aprendam de mim. Porque Ele já veio, Ele já esteve em nosso meio fisicamente, Ele voltará uma segunda vez, não mais para ficar aqui, mas para nos levar de vez para Ele. E até lá, o nosso coração é provado, é testado nesse desejo de aproximação. Por isso essa mudança de rota no coração, por isso essa mudança de direção para redirecioná-lo a Deus. E o nosso coração é terra trabalhosa, queridos. O nosso coração é terra dura, é terra que precisamos trabalhar e trabalhar e trabalhar constantemente, porque quando pensamos que já molhamos o suficiente, regamos o suficiente, ainda encontramos pedras, ainda precisamos cavar mais, ainda precisamos mexer mais na terra, arar mais a terra. O nosso coração é terra que precisa ser trabalhada constantemente. Então o nosso desejo, ele precisa ser canalizado para a presença do Senhor. Então eu abro mão do meu entendimento, eu abro mão da minha razão, eu abro mão de mim para me aproximar de fato de quem Deus é. Quantos desejam mais do Senhor? Quantos desejam mais do Senhor? Você já deve ter feito então uma oração. Senhor, dá-nos o teu Espírito. Senhor, dá-nos o teu Espírito. Mas a palavra também diz que para aqueles que creem em Jesus, creem na morte do nosso Senhor, que entendem a sua aproximação, Ele já deu o seu Espírito na festa de Pentecostes. O Espírito de Deus desceu e Ele permanece conosco de lá até agora. E Ele estará conosco daqui até o final, até Cristo voltar. E Ele somente se ausentará daqui quando a igreja for arrebatada. E então o próprio Espírito irá com a igreja. Até lá, a noiva, a igreja e o Espírito dizem, vem. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Até lá nós dizemos, vem, Senhor, juntamente com o Espírito. Então nós já temos o Espírito acessível a nós. Nós já temos o conselheiro, nós já temos aquele que nos escuta, aquele que fala ao nosso coração, aquele que tem interesse em desenvolver um relacionamento, uma amizade, não à distância, não online, mas de perto, de uma escuta ativa, de um coração entregue. Esse é o nosso Espírito Santo. Então, qual deve ser agora a nossa relação? Qual deve ser agora então a nossa oração? A nossa oração deve ser: Senhor, tenha mais de mim. Senhor, tenha mais de mim. Senhor, receba mais de mim. Senhor, tome mais de mim. Porque eu sei que o Senhor já veio 100%, mas nós muitas vezes não estamos em 100%. Não estamos com a carga total, não estamos com a bateria cheia. Muitas vezes nós estamos em 50% e achamos que estamos bem. Muitas vezes nós estamos com 40%, 30%, conscientes de que nos falta muito, mas dizemos, aguenta, vai dar conta, vai dar certo. E não buscamos mais dessa aproximação com o Senhor, não buscamos mais dessa vida com o Senhor. E me permita dizer uma coisa, igreja, não tem a ver com a reserva de um tempo para o Senhor. Não tem a ver com um tempo específico na sua agenda para o Senhor. Não tem a ver com isso. Deus não precisa de uma hora do seu dia, porque o tempo é dele. O tempo cronos, relógio, e o tempo kairos, perfeito. Tudo é dele. Ele deu a você.
Ele disponibilizou a você 24 horas, 7 dias por semana, um mês inteiro, ano após ano. Então, por que ele mendigaria 1 hora do seu tempo, do meu tempo? Não. Deus não está interessado no seu relógio. Sabe o que é fundamental para o Senhor? É ter em seu coração a presença dEle o tempo todo. É que você tenha o Senhor em tempo integral. Porque Ele sabe que você não o supre completamente, mas Ele sabe que Ele pode supri-lo plenamente. Nós não chegamos na plenitude do coração de Deus, mas Deus é a plenitude do nosso coração. O tempo é dEle, a vida é dEle, nós somos dEle. Então precisamos reconhecê-lo. Precisamos dizer: Senhor, Tu és o Senhor. E esse é o momento em que eu não torno Deus mais Deus, quando eu reconheço. Não, eu não estou trazendo a Deus uma maior divindade. Não, é um momento onde eu dobro o meu joelho, onde eu confesso com a minha boca e faço e antecipo aquilo que a palavra diz que já vai acontecer no final dos tempos, onde toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante da presença de Deus. Então o que eu faço é reconhecer quem Ele é. O que eu faço é dizer: sim, Senhor, eu digo amém, porque agora o Senhor abriu os meus olhos e me trouxe esclarecimento na aproximação com o Senhor mesmo. Portanto, o que me cabe é permanecer nesse lugar, confessando, reconhecendo, dando atenção ao Senhor. Queridos, me toca muito quando a palavra diz que Deus nos chamou para ser povo dEle. E Ele desejou ser nosso Deus. Eu não sei o quanto isso mexe com o seu coração. Eu não sei o quanto isso mexe com a sua alma. Mas eu penso que precisaria mexer muito com a nossa alma. Porque é o Deus, Criador dos céus e da terra, Criador de toda a existência, eterno por si mesmo, pleno em si mesmo, que não precisa de mais nada, que não tem mais nada que possa trazer à sua existência um ponto de completude, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. E esse Deus que teve interesse de nos criar, criaturas tão frágeis, tão limitadas, tão pequenas, mas assim mesmo, por um amor gigantesco, tão grande e sobrenatural, Ele nos amou a ponto de se tornar o nosso Deus e desejar que nós nos tornemos povo dEle. Isso é uma honra para nós. Você pode ter o cargo que for, o título que for, a honra que for, e eu desejo que Deus conceda isso a você, mas não há honra maior do que ser chamado povo de Deus. E Deus tem esse interesse em nós, porque Ele nos deu o privilégio de tê-lo como o único Deus verdadeiro sobre as nossas vidas. Então, quando eu consigo essa aproximação, quando eu consigo esse abrir dos olhos, eu e você, nós podemos conhecê-lo ainda mais na revelação dele em Cristo Jesus, que é infindável. A Bíblia diz que se fosse registrado tudo o que Jesus fez aqui na terra, faltariam livros. Se faltariam livros para tudo que Jesus fez aqui na terra durante quase 33 anos, imagine o Jesus eterno. Apenas uma eternidade para nós conhecê-lo e termos prazer e toda satisfação nele. O pastor John Piper, ele fala no seu livro, A Plena Satisfação em Deus, que Deus é glorificado quando eu e você, povo de Deus, nos tornamos satisfeitos no Senhor. Ou seja, a nossa alegria, a nossa satisfação em Deus é motivo de glória para Ele. Quando nós estamos alegres em Deus, é motivo de glória para Ele. Alguém já disse que é possível saber quando uma esposa é amada, quando uma esposa é bem cuidada pelo marido, porque ela estampa alegria no seu rosto. O contrário, infelizmente, também. Quando uma esposa ela não é cuidada, ela não é amada, ela não é amparada pelo seu marido, a tristeza, o peso, a dor também é vista nos olhos dessa mulher, também é vista nesse semblante. Então, maridos, parênteses, cuidem de suas esposas, para que elas transpareçam a alegria do amor. Do mesmo modo, eu e você somos amados por Deus. E assim, como noiva de Cristo, nós podemos transparecer a alegria, a satisfação de saber que temos um Deus que é soberano e cuida de nós. De um Deus que nos ama tão profundamente. E assim nós temos motivos de sorrir. Nós temos motivos para nos alegrarmos.
Nós temos motivos não apenas para estarmos aqui sorrindo e louvando a Deus, mas para estarmos a 4 paredes, com portas fechadas, rindo, sorrindo, celebrando a presença desse Deus. E esse é o modo em que nós glorificamos mais e mais o Senhor. Ele é glorificado quando nós esbanjamos a alegria por Ele existir, por Ele ser Deus. E aí as pessoas olham para nós e perguntam: por que você está assim? Por que você é assim tão alegre, tão satisfeito? Não há outra resposta senão dizer: eu tenho um Deus pelo qual eu desperto todas as manhãs, no qual eu vivo todos os dias e completo a minha jornada cada noite, crendo que Ele permanece com os olhos postos em mim, que Ele não dorme, que Ele não cochila, que Ele trabalha enquanto eu durmo para me dar aquilo que eu preciso no outro dia, que Ele cuida da minha agenda, que Ele cuida da minha família, que Ele cuida do meu futuro e que Ele alimenta em mim todas as expectativas e desejos de acordo com a sua boa, agradável e vontade. Isso deve nos fazer sorrir, queridos. E quando a tristeza bater, Redivane, você sente, porque a Bíblia diz que há tempo de chorar e tempo de rir. Mas ainda no tempo de dureza, no tempo difícil, de tristeza, de luto, dentro nós temos a felicidade permanente no Senhor. Estamos chorando com os olhos, mas o nosso coração está descansando em Deus. O nosso coração está repousando em Deus. Porque nos aproximamos dele a tal ponto de conhecê-lo e sabê-lo. E saber que ainda na tristeza, na dor, no choro, no pranto, no luto, Ele está conosco. Amém? Então, se alegre na presença de Deus. Por se aproximar todos os dias da glória que só pertence a Ele. Então há uma responsabilidade de buscá-lo. Há uma responsabilidade que você não pode delegar a mais ninguém. Essa aproximação é sua, querido. Essa aproximação é sua, querida. Então, você é casado. Você não pode delegar essa aproximação ao seu cônjuge. Você, filho, não pode delegar essa aproximação aos seus pais. Seus pais buscam cada um na individualidade. Você também, jovem, buscará a Deus na sua individualidade. Mutuamente vocês se ajudam, mutuamente vocês caminham, mas cada um precisa decidir e se responsabilizar pela sua relação com Deus. A aproximação foi o que tornou a vida de Noé uma comunhão permanente com Deus. E não apenas isso. A permanência fez Noé percorrer os 365 anos, porque houve uma intenção em permanecer, em prosseguir ao lado de Deus. Não que para isso, amados, seja preciso um esforço brutal, sobre-humano ou complicado. Muitas vezes nós temos uma característica peculiar, humanas. Nós complicamos o fácil. Nós complicamos o fácil. Às vezes algo é tão simples, mas parece de tão simples a absurdo, que nós pensamos, não é possível que seja tão simples, tem que ser mais complicado. E nós vamos lá e complicamos, porque parece que há uma habilidade em nós de complicar o simples. E quando nós olhamos para tudo que Deus fez em Cristo Jesus, vir ao mundo, nos resgatar, nos trazer a sua presença, nós olhamos e pensamos, como pode? Então quer dizer que basta eu crer na cruz de Cristo para então ter a presença dele em mim e viver uma comunhão plena com ele? É simples assim? Sim, exatamente. Você entendeu. Basta você crer e você viver e se aproximar. Mas não apenas isso. Basta você permanecer. Basta você fazer valer essa aproximação. Esse início de aproximação. Sem deixar o bônus pelo ônus. Nós não damos a devida atenção àquilo que mais importa. E muitas vezes nós colocamos o foco naquilo que tem menos valor. E assim, na caminhada com Deus, caso eu e você não o conheçamos verdadeiramente, nós corremos o risco de menosprezá-lo. Nós corremos o risco de compará-lo ao que o mundo oferece. E nós somos seres humanos com sentidos. E um dos nossos sentidos é o tato. Então nós somos muito do concreto, daquilo que eu pego, daquilo que eu toco, daquilo que os meus olhos veem, que eu sei que é real, que existe. Como Deus é espírito e exige de nós uma relação no espírito, eu não consigo provar de tudo
humanamente, fisicamente, concretamente de Deus. Então vem o mundo com as ofertas, vem o mundo com tudo aquilo que parece fácil, ao alcance, disponível e rápido, e toma o meu coração de permanência no Senhor. Vem os problemas, as dificuldades, as lutas, as preocupações, as perseguições, as tentações, as seduções e as lutas da vida, e tomam a minha permanência do Senhor. E mesmo em meio a um mundo tão corrompido pelo pecado, pelo mal, é possível, queridos irmãos, é possível e totalmente possível permanecermos na caminhada com o Senhor. Não é normal um aborto, concordam, sim ou não? Um aborto não é normal, porque é uma vida que está sendo gerada. E quando ela morre, por qualquer motivo que seja, nós ficamos tristes, absurdamente tristes. Então, uma vida que nasceu no Senhor, ela não é para ser abortada. Uma vida que foi regenerada pelo Senhor, ela não pode ser abortada. Ou seja, ela não pode sair do caminho da permanência. Ela não pode voltar para trás. E eu e você, como irmãos mais velhos, não podemos olhar para essa vida e dizer: tudo bem, quis sair, está tudo certo. Não, isso é anormal. O normal é permanecermos com Deus. Por quê? Porque se conhecemos esse amor, se provamos desse verdadeiro amor, desse Deus Criador que se fez homem por nós, e entendemos que isso de fato é valioso, começamos um caminho de aproximação. Qual a razão que nos fará desviar desse caminho? Qual a razão que será mais importante, que impeça a nossa permanência com Ele? Queridos, Noé viveu 365 anos, morreu relativamente jovem para o seu tempo, mas ainda assim a Bíblia diz que ele andou com Deus. E nós temos dificuldade em andarmos com Deus 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Louvado seja Deus pela vida do irmão Antônio, que já está na caminhada. Creio que há um bom tempo e que Deus faça eu permanecer assim. Mas nós precisamos também entender que há uma responsabilidade de permanência nossa diante da caminhada com o Senhor, se quisermos colher os frutos que Enoque teve na relação com Deus, de intimidade e de permanência. Deus não nos chamou para uma corrida de 100 metros rasos. Não. Deus nos chamou para uma maratona. E uma maratona exige esforço. Uma maratona exige preparação. Uma maratona exige decisão. Uma maratona exige renúncia a tudo que é supérfluo, irrelevante. Então, se você é atleta ou se você se prepara fisicamente, você sabe que não pode ir para uma maratona de qualquer jeito. Você não pode fazer da maratona uma caminhada de final de semana, um esporte de final de semana, um hobby de final de semana. Não. Ou você se prepara para aquele objetivo, ou você não aguenta a maratona. E eu e você precisamos ter a convicção de que a nossa caminhada com o Senhor, ela parte da ideia da permanência. Por isso que muitas vezes é tão difícil e achamos que é normal deixar o Senhor. Não é normal deixar o Senhor, porque o Senhor não nos deixa, não nos deixou e não nos deixará. Então não é normal deixar o Senhor, isso é anormal, isso é monstruoso. Porque alguém que conheceu tão grande amor, por que rejeitar tão grande amor? Não faz sentido, queridos. Não faz sentido. Mas parece que muitas vezes nós deixamos de olhar para Ele e nos entretemos com as coisas da vida. E a palavra já nos chama que eu e você, como soldados de Cristo, não podemos nos embaraçar com as questões da vida. Assim como um soldado, ele não pode se deixar se levar pelas coisas da vida civil, ou ele perde de agradar o seu comandante. E se eu e você estamos nessa jornada, como o Enoque esteve, precisamos ter a convicção da permanência. E como nós falamos popularmente, que o sangue dê na canela, canivete caia do céu, mas permaneceremos na caminhada com o Senhor. Permaneceremos seguindo na caminhada com o Senhor. Mas às vezes acontece, como acontece de repente em nossas vidas. Nós vamos para um lugar, se você já teve a experiência de ir em férias, para um bom lugar. E lá você ficou tão deslumbrado, que aí você disse: oh, como eu queria morar aqui. E aí você pensa em abandonar a sua família, a sua cidade, a sua história e se mudar de vez para lá, porque lá é tão bom. Mas você precisa responsavelmente voltar à sua cidade, deixar as férias e voltar à sua rotina com sua família, ao trabalho que lhe aguarda, a uma vida que está lhe aguardando. Eu e você não podemos nos entreter
aqui. Sabe por quê? Porque estamos de passagem. A nossa história não será completa aqui. Nós estamos aqui como alguém que saiu em férias, mas um dia voltará à sua terra natal. Nós estamos aqui apenas a caminho da nossa pátria celestial. E até lá, nós precisamos persistir. Até lá nós precisamos continuar, precisamos prosseguir. Não podemos nos deixar levar pelas belezas desse mundo, elas foram criadas por Deus. Não podemos nos levar pelos relacionamentos, e eles foram e são presentes de Deus em nossas vidas. Não podemos nos deixar levar nem por nós mesmos, porque a nossa própria vida não pertence a nós, pertence ao Senhor. Então não podemos nos deixar levar por nada que impeça a nossa permanência com o nosso Deus. Porque o nosso ponto final, a nossa estação final, não é aqui. E eu sei que você conhece muitos que se afastaram do Senhor. Ontem trouxemos dados de jovens que se afastaram do Senhor. Os desigrejados, relembrando, eles são mais de 16 milhões de pessoas hoje que decidiram por qualquer razão se afastar do Senhor, de não seguir no caminho da permanência. Mas talvez eles nunca conheceram Deus como deveriam conhecer. Talvez eles nunca provaram desse amor, de tudo que Ele tem para oferecer. Eu nunca vi Deus decepcionar ninguém. E eu penso que Davi, pela palavra que ele escreveu, também não. Ele diz no Salmo 37, 25: nunca vi o justo abandonado, nem os filhos do justo mendigarem o pão. Ninguém nunca foi decepcionado pelo Senhor. Portanto, não podemos colocar na conta de Deus, na culpa a Deus, algo que não é dele. E os nossos relacionamentos humanos, eles sempre terão problemas. Eles sempre terão conflitos. Mas problemas e conflitos são para serem resolvidos, não para fugirmos dele. Então, nos nossos relacionamentos humanos, precisamos resolver as pendências, mas continuar com o Senhor. Precisamos resolver os conflitos, mas continuar com o Senhor. E dizer: Senhor, eu não te deixo por nada. Eu não te deixo por ninguém. E eu vou permanecer nesse caminho. Vou me resolver com meu irmão. Vou orar por ele. Nós vamos sentar, nós vamos conversar. Mas eu vou permanecer na caminhada com o Senhor. Porque eu sei que o Senhor é mais valioso do que qualquer relação humana que eu tenha. E eu sei que as minhas relações humanas, elas precisam ser tratadas pelo Senhor. E eu sei que eu só consigo andar com meu irmão quando o Senhor estiver andando e eu estiver andando no Senhor. A nossa vida, ela precisa ser muito prática, queridos. A nossa vida, ela precisa ser resolvida à luz da Bíblia. E é exatamente o que a Bíblia nos diz. Se você tem algo com o outro, vai e resolva. Mas não impeça que isso lhe deixe ficar pelo meio do caminho. Porque não fomos chamados a ficar no meio do caminho. Não fomos chamados a morrer. Não fomos chamados a sermos abortos. Não. As pessoas, elas podem nos decepcionar. As circunstâncias, elas nos afligem. Mas Deus, Ele jamais fará algo para o nosso mal. Porque Ele é totalmente bom. E quem é bom, faz o bem. Ele nunca fará nada para trazer peso, para trazer desgraça à sua vida. Não. Porque Ele é o Pai das luzes. E dele só vem o que é bom. Então eu e você, se conhecermos a Deus, saberemos disso. E assim teremos confiança para passarmos pelos nossos conflitos humanos, pelos nossos quesitos de relacionamento, sem abandonarmos a Deus. Veja, Enoque estava em um contexto completamente diferente do nosso. Ele veio da ascendência de Adão. Ele sabia dos problemas que houve. Ele estava em um contexto difícil. Mas mesmo assim nada foi capaz de parar a sua vida diante do Senhor. A sua comunhão, a sua entrega, a sua devoção. Mas sabe o que nós fazemos? Nós oramos assim: Senhor, fica comigo. Senhor, fica comigo. E nós podemos orar assim. Mas deixa eu lhe dizer o que a palavra diz. Na boca do nosso Senhor Jesus. Ele disse que estaria conosco até o fim dos séculos. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa clara de Jesus para aquele que o obedece, para aquele que segue. Então, se é uma promessa clara, qual é a minha e a sua oração agora? Senhor, me ajuda a permanecer com o Senhor. Porque eu sei que tu estás comigo. E eu sei que o Senhor estará comigo. Mas agora sou eu que preciso permanecer. Agora sou eu que preciso seguir. Portanto, agora eu preciso que o Senhor me ajude a permanecer diante da promessa que o Senhor já me fez.
Agora sou eu que preciso da tua intervenção. E talvez eu e você não vivamos 365 anos. Talvez alguns aqui até desejariam. Mas nós, com alguma certeza, não iremos viver tanto quanto Enoque. Mas independente dos anos que nós vivamos, que sejam todos eles para o Senhor. Que sejam todos eles, independente das circunstâncias, independente das pessoas, para o Senhor. E esse é o momento que eu mostro, que entendi aquilo que mais importa, aquilo que eu preciso valorizar, que é a presença do próprio Senhor. Se eu e você valorizarmos a presença de Deus, nada, nem ninguém pode nos atrapalhar. Nada, nem ninguém pode nos impedir de permanecermos no lugar da presença do Senhor. E isso tem a ver com as nossas escolhas, tem a ver com aquilo que nós priorizamos, que se mostra mais relevante para nós. Isso se mostra as nossas prioridades. Sabe quando você decide ficar ao celular ao invés de dormir? Ou quando você come frutas e verduras ao invés de doces e guloseimas? Ou quando você prefere a companhia do seu cônjuge a qualquer outra tarefa? Isso mostra o que tem valor no seu coração. Isso mostra aquilo que é relevante para você. Então as nossas escolhas mostram as nossas preferências, que por sua vez mostram as nossas prioridades. Então se eu escolho permanecer no Senhor, permanecer com o Senhor e permanecer para o Senhor, eu estou dizendo claramente que nada mais é relevante do que a presença dele na minha vida. E eu sei, nós sabemos que a vida continuará a nos desafiar, que continuaremos a ter dificuldades e aflições nesse mundo, porque também é promessa do nosso Senhor Jesus. Mas independente dos contextos externos, dentro nós temos a convicção do que é prioridade para nós. E é para esse lugar que o Senhor quer que caminhemos. É nesse lugar que nós devemos permanecer, dizendo para Ele e para nós o que de fato é mais valioso, e seguirmos no Senhor. De outro modo, podemos nos perguntar: para quem iremos? Se não permanecermos com o Senhor, se não estivermos com o Senhor, para quem iremos? Se somente Ele tem as palavras de vida eterna. Aproximação, permanência e recompensa. A recompensa de Noé talvez é aquela que nós desejemos todos os dias. Talvez seja aquela que o seu coração já desejou em algum momento. A Bíblia diz que Deus levou Enoque para junto de si. Deus levou Enoque para junto de si. E uma outra referência a Enoque é no livro de Hebreus 11. Versículo 5, quando fala que pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Agora olha a referência que Hebreus fala sobre Enoque. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Queridos, Enoque foi conhecido por agradar a Deus. É o testemunho dos testemunhos. É o testemunho que eu e você precisamos pensar, sonhar, buscar, materializar todos os nossos dias. Porque não é o que você faz para Deus, mas é quem você é diante de Deus. Enoque agradou de tal modo o coração de Deus, porque ele estava diante da presença de Deus continuamente. Ele estava vivendo um enlace, ele estava vivendo uma aliança, ele estava vivendo um tempo de comunhão precioso, contínuo, não apenas uma hora de relógio, mas ele andou em comunhão durante os 365 anos de existência que Deus o conferiu. E nesse tempo ele agradou o coração do Pai, ele trouxe afago, ele trouxe alegria, ele trouxe prazer ao coração de Deus. A exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, quando no batismo ouviu a voz de Deus falar ao seu respeito: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Agradou o coração de Deus. Enoque agradou o coração de Deus. E esse precisa ser o nosso alvo. Toda a nossa relação com Ele passa por isso, pela busca de satisfazer o coração de Deus. Mas muitas vezes nós estamos mais ocupados em saber como Deus pode satisfazer o meu coração. Muitas vezes,
E eu falo para mim e para você, nós estamos mais interessados em saber qual será a última novidade de Deus para as nossas vidas. Como Deus trará alegria para mim amanhã? Amanhã, segunda-feira, qual será a surpresa de Deus para mim? E Deus é um Deus que supre as nossas necessidades e traz além do que pedimos e pensamos. Mas eu e você também precisamos parar e dizer: Senhor, como eu posso te alegrar? Senhor, como eu posso te satisfazer? Senhor, como eu posso te agradar? Senhor, me diz como eu posso estar nessa relação com o Senhor, agradando o teu coração, fazendo o Senhor mais feliz, fazendo o Senhor sorrir ao me ver aqui na terra. Como eu posso, Senhor, chamar a tua atenção, aquilo que eu não sou simplesmente, mas aquilo que a minha vida representa diante da tua presença. Porque uma vez eu fui aceito na cruz, e eu não fui aceito na cruz à toa, eu não fui aceito por Jesus à toa, eu fui aceito agora para ter uma vida tal qual o Mestre, e o Mestre receber um testemunho de agradar a Deus e de trazer alegria a esse Deus. Portanto, eu e você temos o mesmo motivo de vida: trazermos alegria ao coração de Deus. Isso precisa ser um brado do nosso coração. Na relação conjugal, você casou para fazer o outro feliz. Você não casou para ser feliz. Você casou para fazer o seu cônjuge feliz. Sim ou não? Quantos estão nesse propósito? Na nossa relação com Deus, a mesmíssima coisa. Nós nos unimos a Deus agora para fazê-lo feliz. Amém? Nós nos unimos, fomos aceitos nessa bendita aliança para trazer satisfação ao coração dele, exatamente como você deve fazer na sua relação conjugal. Não ser feliz, mas trazer alegria, felicidade plena ao coração do seu cônjuge. E se na relação com Deus eu não busco agradar o coração de Deus, sabe como eu vou viver? Egoisticamente. Eu viverei a partir do meu eu. Eu viverei a partir do meu coração. Eu serei uma criança que só pede. E não tem a maturidade de dizer: mamãe, agora eu vou dar um pouco. Mamãe, papai, agora eu vou fazer um pouco. Ela não tem compreensão, ela não tem entendimento, ela não tem maturidade. E muitas vezes nós somos meninos na relação com Deus, porque vivemos uma vida de petições, mas nunca uma vida de agradar o coração de Deus, buscando saber como está o coração do Pai. Ele está feliz comigo? Ele está sorrindo para mim? Ele está na expectativa de algo ao meu respeito? Como está o coração de Deus? A certeza bíblica é que nada nos afasta do coração do Pai, do coração amoroso de Deus. A Bíblia diz isso em Romanos, que nem aqui, nem a lei, nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada jamais poderá nos separar do amor de Deus. Essa certeza nos move a trazer a alegria ao coração dele. Essa certeza nos move a crermos que precisamos reconhecer que somos nós os necessitados, que somos nós os pecadores, e assim nos unirmos a tudo aquilo que Ele tem, que Ele quer e que deseja nos favorecer nessa relação através da própria pessoa dEle. E esse processo deságua em uma submissão a tudo o que Deus quer. Porque se nós conhecemos o que Deus quer, se conhecemos o coração do Pai, não adianta apenas conhecer e não seguir. Não adianta apenas saber e não fazer. Não adianta apenas ter o conhecimento, a teoria e não o exercício da prática. É nesse momento onde começa a nossa responsabilidade de obediência para atender o coração do Pai, para atender o desejo do Pai, se já o conhecemos na revelação em Cristo Jesus. Então, começamos a desenvolver uma vida que agrada ao Pai. 1 Tessalonicenses 4:1 diz assim: finalmente, irmãos, Paulo fala, pedimos e incentivamos, em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais. Eu creio que a Batista Emanuel já vive no modo agradar a Deus. Mas a exemplo de Paulo aos Tessalonicenses, eu e você podemos viver mais e mais para agradar o nosso Pai. E alguns exemplos bíblicos, algumas sugestões sobre a palavra de Deus, que nos traz uma direção de como podemos agradar o coração do Pai. Porque de repente pode ser a sua
pergunta. Sim, Regivane, mas como nós podemos agradar a Deus? O que eu preciso fazer? Como eu devo trazer aos meus dias essa possibilidade de agradar o coração de Deus? E, biblicamente, algumas sugestões para nós. Viva sob o domínio do Espírito e não da carne. Então, quando você quiser falar algo além que está baseado na sua carne, cale a boca. Diga: Espírito Santo, me controla. Espírito Santo, me molda, me modela. Quando você tiver algum pensamento que lhe leve a um sentimento negativo e, portanto, uma atitude ruim, diga: Senhor, para esse processo na minha mente e vem Espírito Santo controlar toda a minha existência. Faça o bem e reparta com os necessitados. Está em Hebreus 13:16. Nós devemos ter olhos ativos, queridos. Nós precisamos olhar em todas as direções. Então, ao você sentar aqui nesse banco, você precisa ver quem está à sua direita, quem está à sua esquerda. E quando você sair, a mesma coisa. Porque o Senhor tem esse chamado para mim e para você, se entendermos o valor dele em nossas vidas e o que ele fez por nós. Falar sobre o Evangelho, falar sobre as boas novas. 1 Tessalonicenses 2:4 é o chamado para todo aquele que entendeu a relação com Deus e entendeu o que Cristo quer dele. Cristo quer uma sequência de filhos de Deus, de discípulos dele, que trazem uma mensagem não só de esperança, não só para o aqui e o agora, mas uma mensagem de salvação para a eternidade. E nós somos os anunciadores. Nós somos os portadores das boas novas do Evangelho, que tem poder para salvar. Então isso é uma forma de agradar o coração do Pai. Hebreus 12:28 fala que nós podemos agradá-lo adorando, em reverência, em amor. É uma forma de viver uma relação que agrada ao Pai. E mais uma vez, essa adoração, ela não é apenas coletiva, não é apenas no grande grupo. Essa adoração, ela é individual, você e Deus. Essa adoração é quando você entende que o seu coração arde tanto de amor por Deus, que você não pode esperar o domingo seguinte para entregar uma oferta ao Senhor, exatamente como a irmã falou. Então, antes de você deixar sua oferta no altar, você precisa deixar o seu coração. Por que Cristo diz: olha, se você vier ofertar, mas souber que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta, se resolva e depois venha. Porque Deus não está interessado no seu dinheiro, querido, porque é dele, o ouro e a prata pertencem a ele. Ele está interessado em seu coração limpo, saudável e santo, que passa pelos seus relacionamentos com qualquer pessoa. Quando você for resolver, você vai ter oferta. Porque você vai ter ofertado antes o coração diante dessa relação pura a Deus. Fé agrada ao nosso Pai. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível. A fé não é em algo. A fé não é apenas em alguma coisa qualquer. A fé é em Jesus que nos salva. Então, fé por fé, crer por crer. Você crê que esse banco lhe sustenta? Caso contrário, você estaria em pé na porta. Mas você crer tanto que esse banco lhe sustenta que você sentou nele. Isso é crença. Mas fé é quando eu olho para Jesus e digo: Senhor, eu sou um miserável pecador. Eu não presto para nada, eu não tenho valor para nada. Mas o Senhor olhou para mim, miserável pecador, e resolveu me amar com um amor incalculável. Eu preciso ter fé agora para receber esse amor. Porque é tão louco. A loucura de Deus é maior do que a sabedoria do mundo. Mas essa loucura é o que me salva. Essa loucura é o que me resgata. Então eu preciso receber isso pela fé, porque não tem outro meio. Se eu procurar na razão uma justificativa, eu não encontrarei, porque é muito louco. Mas é essa loucura que me traz a vida. Temor ao Senhor e esperança em seu amor. Salmos 147:11. Uma vida de temor a Deus é o início de uma vida sábia. E uma vida sábia, sem dúvida, é uma vida que agrada ao Pai e que mantém a coração acesa à esperança. Andar desembaraçado por este mundo. 2 Timóteo 2:4. Nós não precisamos, nem devemos nos embaraçar com nada na vida. Nada, queridos, nada. Se tem uma pessoa que foi leve e viveu uma vida livre de todo embaraço, essa pessoa foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não se prendeu a nada. Nem a maldade dos fariseus, saduceus e escribas. Jesus não se prendeu a nada. Nem quando ele ressuscitou e Maria se lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, não me detenha, porque eu ainda não voltei ao Pai. Ainda falta a outra parte. Nem isso foi capaz de embaraçar o destino do nosso Senhor. E eu e você nos embaraçamos por tão menos, sim ou não? Eu e você nos embaraçamos por tão pouco. Então,
Quando agradamos o Senhor, querido? Quando nós obedecemos a Ele em todas as coisas, como nós fazemos, exatamente como nosso Senhor fez, seguindo uma vida de obediência ao Pai, porque a obediência glorifica a Deus e traz alegria ao coração do Pai. A obediência é aquilo que faz o coração do Pai sorrir. Não é o que falamos, não é sobre o que falamos, é sobre o que vivemos. É a nossa prática, é a nossa relação de vida com Deus permanente. Imagine, eu tenho uma filha. Imagine a cena. Imagine se eu chegasse para Sofia e dissesse: Sofia, vá limpar seu quarto. E Sofia volta para mim e diz: mamãe, olha, ouça, veja que música linda que eu criei sobre limpar o quarto. E aí ela canta essa música. E aí ela entoa essa música. E eu ouço a música e digo: filha, que música linda sobre limpar o quarto. Mas você limpou o quarto? Mamãe, não deu tempo. Eu estava tão ocupada criando a música. Não deu tempo. Tudo bem, filha, faz o seguinte, volta lá e limpa o quarto. Depois de 2 horas, imaginem que vem Sofia mais uma vez. Mamãe, agora veja, eu criei um poema sobre limpar o quarto. Mamãe, cada estrofe linda. É um poema belíssimo. Ouça. E aí ela recita esse poema para mim. E eu ouço aquele poema, e é um poema lindo sobre limpar o quarto. Ela termina o poema e eu digo: filha, você limpou o quarto? Mamãe, foi tão exaustivo criar esse poema que não deu tempo eu limpar o quarto. Filha, vá limpar o quarto. Ela pode ter entendido o que eu falei, ela pode ter concordado com o que eu falei, mas enquanto ela não limpar o quarto, ela não obedeceu o meu comando. Sim ou não? Muitas vezes nós estamos assim, fazendo coisas para Deus, trazendo novidades para Deus, criando para Deus, sem obedecermos a Deus. Então Deus diz: ame o seu irmão. E aí eu vou lá, crio uma novidade, formo uma música, uma melodia, um poema, qualquer coisa. E eu digo: Senhor, olha o que eu fiz, é lindo. Deus: sim, filho, é lindo. Mas agora vai e ame o seu irmão. Isso se trata do quanto nós entendemos sobre uma vida que agrada a Deus, que não passa pelas palavras apenas, ou melhor, não para nas palavras. Ela chega às mãos, ela chega aos pés, ela chega às atitudes, ela chega aos relacionamentos, ela chega às minhas ações concretas, dia após dia, porque é uma vida que tem interesse em trazer alegria permanente ao coração de Deus. É uma vida que ama na exata medida daquilo que recebeu. É uma vida que demonstra que confia no amor de Deus a ponto de devolver esse amor em todo o tempo, a todo custo, no lugar chamado obediência. É uma vida que entende que foi separada por Deus para esse lugar de não apenas não fazer, mas também de fazer. Porque nós recebemos a santidade não apenas para não fazer. Então muitas vezes nós ficamos com a lista do não. Olha, não pode beber, não pode fumar, não pode mentir, não pode se prostituir, não pode. Tudo isso não pode, queridos. Mas Deus não nos separou apenas para viver uma lista de não pode. Deus nos separou para vivermos com Ele uma vida de possibilidades nele, para Ele. Então nós deixamos o pecado, mas agora nós corremos o caminho da santificação. E a santificação é esse lugar onde todos os dias eu entro diante do Senhor, na presença do Senhor, reconhecendo a presença do Senhor e digo: Deus, o que Tu queres para mim hoje? Como eu posso Te obedecer nos meus relacionamentos, na minha vida prática? Como eu posso Te obedecer no meu trabalho? Como eu posso Te obedecer na minha igreja, servindo a minha comunidade? Como eu posso Te obedecer na minha vida íntima, nos meus pensamentos? Como eu posso Te obedecer diante da internet? Como eu posso Te obedecer em uma conversa com os meus amigos, com os meus conhecidos? Como eu posso Te agradar, Senhor? É uma vida que foi separada do mal, agora para o bem de Deus. Isso é santidade. Isso é entender o lugar da santificação, fazer o que o Senhor quer. E estarmos prontos para sempre estarmos perto ao lado do Senhor. Porque isso Ele diz, e Ele disse e continua dizendo na palavra, que fará. Ele diz em João 14, 2 e 3, vou preparar lugar para vocês e, quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Ele nos deseja, querido, ao lado dele. Ele nos deseja, querida, ao lado dele.
E Ele nos quer ao lado dEle. Ele quer que tenhamos uma vida abundante aqui. Mas essa é insuficiente. Porque tudo que é terreno um dia acabará, passará. Mas a vida eterna com Ele, essa é para sempre. E Ele tem para nós, sim, o melhor. Ele tem para nós algo além do que nós pensamos e pedimos. Portanto, Ele tem a vida eterna, que a nossa mente humana não consegue dar conta, mas é o que Ele tem para nós. Então Ele quer que você viva aqui plenamente, no potencial que Ele colocou sobre a sua vida, mas Ele quer que você viva uma eternidade. Mas essa relação que perpetuará para sempre, ela pode começar aqui, e você pode começar desfrutando do céu na terra aqui, com uma relação de intimidade com o Senhor, porque foi assim que Enoque andou. Enoque viveu em comunhão com Deus continuamente, e eu penso que ele experimentou um pouco daquilo que Deus tem na eternidade para cada um dos filhos dele. Enoque foi transladado, ele foi arrebatado, ele foi levado sem conhecer a morte. Talvez não aconteça assim conosco. Talvez você até gostaria que assim fosse. Mas talvez não aconteça com você. É exemplo de Enoque. É exemplo de Elias, que também foi arrebatado. Mas independente disso, independente dele nos levar do mesmo modo que levou Enoque, Ele enviará Jesus para nos levar para sempre com Ele. Ele nos enviará mais uma vez à presença de Jesus para mostrar o desejo que Ele tem em permanecermos. É exemplo de Enoque, é exemplo de Elias, que não conheceram a morte, ao lado dele, para sempre. Porque esse é o desejo do nosso Pai. Esse é o desejo de alguém que não quer apenas ser referência de um lugar, mas Ele quer ser uma pessoa ativa em nossas vidas. Ele não quer apenas nos dar o céu. Ele nos quer para Ele e nos quer dar dele mesmo. Então o céu é o céu, queridos, porque Ele está lá. O céu é o céu e nós podemos esperar por essa recompensa, porque o nosso Senhor está lá. Então o nosso melhor não é o que Deus oferece a Ele mesmo. O melhor que nós podemos ter é o próprio Deus. Ele precisa ser a prioridade dos nossos olhos, dos nossos dias, da nossa vida, o nosso alvo constante. Então não é mais sobre receber uma bênção, não é mais sobre ter algo, uma dádiva, não. Agora é sobre ter o Senhor Jesus. Agora é sobre estar o tempo todo caminhando permanentemente para esse lugar de recompensa, que é a presença dele eternamente. Isso deve nos fazer acordar com alegria, nos fazer dormir com esperança. Isso deve trazer durante os nossos dias, as nossas horas, uma satisfação de que um dia contemplaremos exatamente o nosso Deus, como Ele é contemplado hoje por Enoque, como Enoque foi levado por esse Deus para junto de si. Então o que nos vale sempre é a presença dEle. Nós poderemos desfrutá-la em uma vida de intimidade nos céus, mas nós podemos e temos o privilégio de começarmos esse desfrute, esse sabor dessa intimidade aqui na terra. Enoque andou com Deus e Deus andou conosco através de Cristo Jesus para que tivéssemos essa grande oportunidade. E eu penso que nós gostamos de grandes oportunidades, sim ou não? Quem não gosta de uma grande oportunidade? Essa é a maior das oportunidades. Você não encontrará outra fácil. Você não encontrará outra em nenhum lugar. Porque essa é a oportunidade do Deus único e verdadeiro, que deseja não apenas um dia da sua vida, não apenas horas da sua agenda, mas Ele deseja completamente ser o seu Deus e que você seja completamente povo dEle. Logo, o desafio é saber quem Ele é viver essa relação com Ele em intimidade, a ponto de chamá-lo de Pai, a ponto de temê-lo, de servi-lo como soberano, em uma entrega profunda, cheia de amor, plena, contínua. Deus salvou Enoque de uma vida inútil. Deus salvou Enoque de uma vida fútil. Deus salvou Enoque de uma vida ainda que prolongada em anos, infrutífera em qualidade. E Deus também nos deseja salvar da inutilidade da morte. Porque a morte é a separação de Deus. O triste da morte é a ausência da presença de Deus. Então, enquanto não vivermos na presença de Deus, estamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Portanto, precisamos entender que o fato de termos intimidade com Deus é a prova de que estamos vivos.
O fato de termos uma vida ativa com Deus é a prova de que entendemos esse amor e agora nós fomos vivificados pelo amor de Cristo. É a prova de que a nossa vida agora não é mais inútil e nunca será na eternidade. Essa é a grande proposta de Deus. Quando nós aceitamos, nós vivemos. Quando nós rejeitamos, nós morremos. Enoque não experimentou a morte física, como nós falamos, nem a morte eterna, nem a segunda morte. E o que você deseja? Porque o que Deus deseja é a sua vida ao lado dele, na eternidade. Mas a pergunta é, você deseja o grau de intimidade que Enoque experimentou com Deus? Talvez você deseje o resultado. Mas se você deseja o resultado, não pode desejar o resultado sem o caminho que Enoque percorreu durante os seus 365 anos de vida. Então você precisa se aproximar. Você precisa permanecer para então receber a recompensa completa do nosso Senhor Jesus. Então a pergunta que eu deixo para a sua meditação é: você aceita ser íntimo de Deus, a exemplo de Enoque? Que Deus nos ajude a respondermos essa pergunta. E mais, que Deus nos ajude a vivermos a resposta. Deus nos abençoe, queridos.